E aí, galera, tudo bem com vocês? Não apareci quarta, mas tô aparecendo hoje, mas tem um bom motivo, né? Eu, Fernanda, uma das coisas assim que eu anseio priorizar, tipo, nesse canal, ao sentar, tipo, na frente de uma câmera pra falar qualquer coisa, é realmente assim, fazer com que não a Fer seja olhada, mas o que Deus tem feito na minha vida, né? Que isso seja observado, que ele seja observado, né? Então, realmente, eu acredito que eu precisava, sabe, ponderar, tipo, eu precisava pensar mais um pouquinho a respeito do que Deus me falou, né, durante essa semana. E uma das coisas, assim, que o pastor Teófilo Hayashi, ele fala é: não mude de assunto com Deus até que o próprio faça isso com você, né? Então, eu acredito que os vídeos, eles vão se conectar de alguma maneira, né, porque eu realmente não quero mudar de assunto. E eu quero realmente ter essa sensibilidade de só mudar de assunto quando Deus começar a falar um novo assunto comigo. Mas por enquanto ele tem falado muito sobre isso, sobre processo, sobre profundidade, sobre conhecê-lo como uma pessoa. E aí eu quero entrar no que ele me falou. Eu tava orando esses dias aqui no quarto e uma das coisas assim que veio ao meu coração, né, foi exatamente isso. Tipo, Fernanda, se você me conhece, aliás, se você me experimenta, você permanece em algumas circunstâncias, mas se você me conhece, né, como uma pessoa que é o que eu sou, e então você realmente permanecerá em todas as circunstâncias. E aí eu comecei a refletir, tipo, sobre isso, assim, não, então se eu experimento, eu permaneço em algumas, e se eu o conheço, eu permaneço em todas, isso faz toda a diferença. E aí, né, pegando assim, tipo, um gancho no que um amigo meu sempre não, mas ele me falou uma vez e eu nunca mais esqueci, ele disse algo assim: a gente precisa superar a unção da montanha-russa. E eu entendi que isso se conecta ao que o Espírito Santo falou ao meu coração, porque existem pessoas que elas são da unção, né? Tipo, elas são assim, tipo, o culto tá pegado e elas estão ali na unção, estão chorando e tal e tal. E eu não tenho nada contra a unção, também não tenho nada contra quem faz isso, eu quero lembrar. Não tô aqui pra julgar, não é nada disso. Mas aí a gente vê assim, pessoas que estão ali, tipo, super empolgadas. E aí quando vem, tipo, o baque, sabe? Quando vem um momento difícil, a gente olha e observa e percebe que alguma dessas pessoas estão querendo pular do barco. Começam a dizer assim: não, mas Jesus não me ama, tipo, Jesus ele não tá comigo, se ele tivesse comigo eu não estaria passando por isso. Engana-se. E óbvio que eu acredito que na minha caminhada teve momentos em que eu acreditei que Jesus ele não estava comigo. Mas eu sei que isso é uma mentira, eu entendo que é uma mentira, e eu entendo que se eu já estou aqui, definitivamente não tem nada a ver comigo, só tem a ver com ele, sabe? E aí eu percebo isso. Jesus, ele, sabe, ele vai muito além, tipo, da gente orar em línguas, da gente cair na unção, da gente entrar no xarabababá, entendeu? Jesus, ele é uma pessoa e ele anseia ser conhecido como uma pessoa, né? E aí, às vezes, assim, um exemplo, o fato de eu falar de Jesus não significa que você vai conhecer Jesus, porque eu entendo uma coisa. Quando eu era pequena, a minha tia, ela falava isso. Quando a gente ia pra igreja, ela falava assim, antes da gente ir: vamos ver Jesus hoje? Mano, eu tinha tipo 7, 8 anos e eu pensava assim: nossa, cara, nós vamos ver Jesus, mano. Tipo assim, eu vou num lugar onde Jesus vai estar. Então aquilo me empolgava. E aí eu chegava lá na igreja, daí tipo, tava os irmãos, tocava os hinos, pá. E eu falava: mano, cadê Jesus? Na minha cabeça ficava: minha tia tá mentindo, sabe? Mas na cabeça dela de adulto, aquele ambiente, e Jesus definitivamente ele estava ali, né? Mas a pessoa dele eu não conseguia enxergar. E para você ver Jesus, sabe? Bom, ele como pessoa assim realmente deve ser algo hilário, mas entende-se que existem ambientes que nós entramos e a gente pensa: mano, Jesus tá aqui. Tipo, ele chegou, o ambiente muda, a atmosfera muda, é outro lugar quando Jesus tá ali, cara. Mas eu voltava decepcionada, porque primeiro que eu não tinha maturidade, segundo que ela dizia assim: vamos ver Jesus. Então na minha cabeça eu não queria ver irmão, não queria ver hino, não queria ver nada, eu queria ver Jesus. Eu chegava lá, era o que eu via. Então eu não conseguia isso.
Eu não conseguia assimilar aquilo, eu não tinha maturidade. E hoje eu entendo, assim, não como a pessoa mais madura do universo, mas não só pegando esse gancho, tá, gente, num todo. Mas eu acho que num todo me apresentaram Jesus. E não tô dizendo que me apresentaram um Jesus falso. Mas eu acredito que o mais surreal de tudo isso é que hoje, quando eu entro no meu secreto, eu tenho conhecido um Jesus que tem se apresentado a mim. E isso faz toda uma diferença. É muito diferente quando você conhece alguém e quando você conhece alguém através do que te fala. Tem muita diferença, muita diferença. E eu creio que para você ter intimidade, para você ter profundidade, você tem que sair de um lugar onde as pessoas te falam a respeito de alguém e você se prontificar a conhecer definitivamente aquele alguém. E realmente aquilo começou, tipo, isso tem estado no meu coração. E eu comecei realmente a refletir, sabe? E eu entendi que Deus, ele tava falando sobre relacionamento, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre os relacionamentos de hoje. E um relacionamento de hoje é muito fácil ele se deteriorar, sabe? A gente olha e fala, nossa, como assim, gente? Acabou. Tipo, uma amizade de anos, ou sei lá, um casamento, ou até uma conexão, tipo, de uma família, sabe? Que simplesmente por qualquer coisa, ou até por uma coisa que seja grandiosa, mas se desconecta, enfim, se desfaz. E eu vejo que é isso, sabe? Eu vejo que nós, enquanto seres humanos, nós somos muito prontos a nos autodefender. Nós temos um instinto, eu pelo menos tenho um instinto de defesa muito, muito grande. É uma coisa que eu tenho buscado em Deus pra vencer. E aí eu comecei a pensar, cara, como a gente é o tipo de pessoa que, tipo assim, quando a gente ouve algo que a gente não gosta, a gente tá pronto pra devolver a crítica. Tipo, uma pessoa diz assim, nossa, cara, mas você nunca liga pra mim. Você também não liga? Você também não liga? Tipo, ou aquele papinho assim, você dá oi pra pessoa e a pessoa fala assim, ah, pareceu a Margarida, você também não me procura. Então a gente tem um instinto de defesa muito grande, isso é muito ruim. Né? E eu creio que não para fechar, mas o ápice assim do que Deus tem buscado me ensinar é que se eu anseio ter êxito nos meus relacionamentos, uma palavra vai fazer toda a diferença, a renúncia, sabe? E meditando sobre a renúncia, uma das coisas assim que Deus me levou até a Bíblia foi pensar sobre Pedro, né? Pedro, ele negou Jesus e eu creio que isso decepcionou muito como pessoa, como homem, né? Porque a palavra, ela precisa valer, sabe? E Pedro, ele mesmo, ele não só negou Jesus, ele negou a própria palavra. Ele disse, Jesus, eu não. E ele se negou, né? Quando ele negou Jesus, ele negou ele mesmo. Ele se colocou em xeque. E aí, quando Maria vai até o túmulo, o que acontece? Os anjos falam, chame os discípulos, tá acabando a bateria, e chame a Pedro. Então, eles entenderam que Pedro, ele não se achava mais digno de ser chamado discípulo de Jesus porque ele havia negado, né? Mas eu achei muito interessante, chame os discípulos e chame a Pedro. E Pedro, ele teve a chance de conhecer Jesus, de experimentar Jesus em 3 anos e meio de ministério. Mas talvez ele não havia cavado a pessoa de Jesus como definitivamente Jesus ansiava que ele fizesse como um discípulo. E aí o que acontece? Jesus, ele volta ao seu lugar de origem e Pedro, ele sofre um impacto. Então era um Pedro antes da morte e foi um outro Pedro após a ressurreição. E isso realmente a Bíblia não fala, ela não relata, mas segundo os historiadores, o que eu vi um pouco é que Pedro, João fala isso, né? João mostra quando Jesus diz que a morte de Pedro glorificaria a Jesus, mas não fala o tipo. Porém, os historiadores dizem assim, que Pedro, no momento que ele vai ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre. E o que eu entendo, cara? Eu entendo assim, Pedro, ele entendeu a profundidade de um relacionamento e ele teve êxito, sabe por quê? Porque ele renunciou a si mesmo. E eu creio que esse é o meu desafio, esse é o seu desafio, é sermos tão profundos em Jesus que o fato de nos renunciarmos, independente para quem seja, não vai ser uma ofensa, mas vai ser um prazer, né? E eu creio que a morte de Jesus, ela foi a morte mais dura que houve em todos os lugares. Porém, havia prazer porque a morte dele nos gerou vida. E eu entendo, eu anseio praticar,
Mas algo que eu venho entendendo é que se eu anseio o êxito em todos os meus relacionamentos, e isso inclui principalmente o meu relacionamento com Jesus, eu devo focar em uma palavra. E essa palavra é a renúncia. Se ela me desafia, com certeza. Mas eu ouvi uma ministração do Jeremy Nelson, eu acho que, se eu não me engano, essa é a pronúncia do nome dele, e ele disse mais ou menos isso: naquilo que você foca, você é empoderado. Então nós precisamos focar no nosso relacionamento com Jesus, e Ele, como mestre, com certeza terá o maior prazer em nos ensinar a respeito da renúncia, para que a gente tenha êxito em tudo aquilo que nós dermos o passo em nos relacionar, né? O vídeo tá gigante, não era pra ficar, mas eu acredito que era isso que eu tinha pra falar. Então eu espero realmente que você pense, que você pondere, que você medite e que de alguma forma isso agregue na sua vida. Então até o próximo vídeo. Um beijo e Deus abençoe.